Olá, fora da caixa, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o vazio existencial e a gratidão. Dois temas bem complexos, né? Na verdade, eles se complementam e eu acredito que nós devemos conversar um pouquinho para tentar falar sobre essas questões que também muitas vezes acontecem até com os pequenos, mas mais envolvendo a nós, mães, pais, e até eu falo mais mães, porque é bem exatamente isso que a gente tem que conversar às vezes, para que nossas questões não venham a trazer prejuízo aos nossos pequenos. Quando nós não estamos bem, os pequenos sentem e há um reflexo. E também, muitas vezes, algumas questões também existem vinculado aos nossos filhos. Os nossos filhos sofrem as mesmas coisas. Hoje em dia, nós temos adolescentes que sofrem gravemente esses problemas, e eu acho que a gente também tem várias faixas etárias, né, que assistem o nosso programa, então vamos lá conversar sobre esse tema hoje. Bom, eu queria falar primeiro sobre a questão da gratidão. Nós temos que falar, muita gente fala sobre gratidão, mas em que aspectos a gente vai falar sobre a gratidão? Eu coloquei 4 pilares aqui para a gente conversar um pouquinho sobre cada um deles, porque são pilares, assim, bem individuais. Às vezes as pessoas misturam as coisas e eu acredito que são coisas bem, cada tópico no seu lugar. Nós temos que ter gratidão vinculado à família, pessoal, espiritual e profissional. São coisas que a gente tem que separar um pouquinho para tentar entendermos que às vezes existe um vazio existencial porque a gente não dá valor para determinadas coisas que às vezes são pequenas, médias e grandes na nossa vida, e aí nós formamos um vazio existencial, até porque, como diz aquele ditado, quando nós não sabemos o que queremos, qualquer direção nos serve, e aí vai começando a existir exatamente esse vazio existencial, ou seja, nós não sabemos que direção tomarmos na nossa vida, e aí nós começamos a fazer muitas perguntas dentro de nós, porquê das questões da vida, do porquê que a gente está aqui, o que está acontecendo, o que eu quero realmente, o que realmente me conduz a querer seguir adiante. E quando as pessoas entram em crises de depressão profunda, em crises mais existenciais, normalmente é por essa ausência de ser grato por determinadas coisas e por não compreender exatamente aquilo que elas querem, por não ter um determinado foco e objetivo. Porque quando a gente sabe exatamente aquilo que a gente quer, em todos esses 4 pilares, nós nos complementamos. Então, tanto a gratidão quanto a determinação sobre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente almeja é importante, porque não só ser grato por aquilo que nós temos, mas também querer algo é importante, né? Então, por isso que eu falei que o vazio existencial ele tem uma conexão com a gratidão, e o vazio existencial ele só ocorre quando nós não sabemos a direção para onde nós vamos ir. Ou seja, nós não sabemos exatamente o que queremos, e aí nós formamos esse vazio. E quando a gente não sabe o que quer, é o maior problema. Aí vem a falta da gratidão. A falta da gratidão ela se forma em função exatamente disso, porque nós efetivamente não sabemos a direção que vamos tomarmos na nossa vida, e aí nós perdemos até a gratidão pela própria nossa existência, por nós sermos o que somos e por nós existirmos. Então, assim, a gratidão pela família que nós temos. Todos nós temos uma família, nem que seja nós mesmos. Se nós, no caso, moramos sozinhos, não temos mais pai e mãe, tem gente que a sua família é a pessoa e o seu animal de estimação e alguns parentes mais distantes, né? São os parentes colaterais que a gente chama. Normalmente a gente fala que no núcleo familiar, em primeiro grau, é a esposa, o esposo ou o companheiro, que isso é indiferente, é a família em si, filhos que convivem dentro do lar. Mas hoje existem vários tipos, né? Isso é o tipo clássico de família. E a gente tem que respeitar todos eles, e isso eu quero chamar a atenção aqui, porque muitas vezes essa palavra respeito, ela não é dada em determinadas circunstâncias, porque as pessoas elas são hipócritas, apesar de elas falarem que respeitam, elas não respeitam em si quando elas vão no cotidiano,
certo? Quando elas estão em determinados momentos do cotidiano em si. Até, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, assim. Num caso de uma família de homoafetivo, onde tem uma criança, ou com 2 pais, ou com 2 mães, e tem um coleguinha de uma família clássica. E aí, aquela família, digamos assim, pai e mãe, sabe que existe o casal homoafetivo, duas crianças não têm preconceito nenhum, porque as crianças, elas são puras, sem preconceito algum. Aí a criança pede para ir na casa do amiguinho dos pais homoafetivos. Não. Resposta, assim, inicial, né? Um choque. Isso é preconceito. Por mais que a pessoa ela diga que não tem preconceito no falar, a sua atitude pode ser preconceituosa. Então, cuidado com as suas atitudes, que elas podem muito mais ferir do que, às vezes, as suas palavras. Ela não vai dizer para a criança por que ela não pode ir naquela casa. Ela vai inventar uma desculpa, ela vai inventar qualquer coisa para ela não ser taxada de preconceituosa, mas ela vai fazer meios para a criança não ir. Puro preconceito, sem motivo algum. É um exemplo apenas de coisas que as pessoas fazem de forma preconceituosa, ou até mesmo as próprias crianças se tornam, como eu digo assim, tóxicas, porque estão em ambientes tóxicos e começam a escutar os pais falando piadas tóxicas, tá? Porque esses pais foram criados em ambientes tóxicos, com piadas tóxicas, com coisas tóxicas, porque veio da infância, foi arraigado aquilo na mente. Aqui em casa, às vezes eu corrijo um pouco o meu esposo com essas coisas, porque são coisas da cultura que ele traz na sua bagagem, não é por maldade. Mas ele foi criado no interior, na colônia, e às vezes algumas coisas vêm da cultura, né? Então, às vezes ele faz algumas piadas sem pensar, isso vem naquela coisa do start que tu não tá pensando, e eu corrijo. Minha filha corrige, a mais velha, a gente corrige no ato, até para que o Matheus não fique dessa forma, como se aquilo fosse natural. E aí ele volta, porque a criação está dentro do subconsciente da pessoa, aquilo porque ela foi criada naquele ambiente. Não que os pais dele fossem maldosos, não é isso, mas a criação daquele ambiente, daquela época, era daquela forma. Meu sogro hoje tem 88 anos, então a minha sogra já faleceu, se ela fosse viva teria 98, digamos, acho que seria 96, eu acho. Mas ela já faleceu, então a criação do meu esposo foi no interior, os pais muito simples, e então algumas piadas daquela época, eu tô dizendo assim, ó, nós somos novos, mas na verdade a criação dele foi lá para a criação do período 60, né, para a idade dos pais deles, né, a formação que ele teve. Então isso vem dentro do subconsciente, então às vezes vem no start, apesar deles ter esse autocuidado, a gente tem que cuidar o que a gente fala. E isso muitas vezes a criança leva para a escola. Se tu não tem uma disciplina em casa, faz um ambiente tóxico dentro da sala de aula e, por consequência, gera o quê? Bullying, né? Mas não era esse o tema aqui, que a gente foi parar no outro caminho, né? Mas então, assim, ó, esse vazio existencial, ele muitas vezes ocorre porque a gente não sabe o caminho que a gente quer tomar, né? Como eu tava falando. E aí a gente sai, vamos voltar pro tema, a gente sai da gratidão, a gente sai do ambiente da gratidão. E a gente tem que ter gratidão pela família que nós temos que ter gratidão pessoal por aquilo que nós somos, agradecermos porque nós somos lindos, não importa a forma que nós temos, não importa se nós somos magrinhos, gordinhos, altinhos, cabelinhos crespos, cabelinhos loiros, cabelinho liso, se o meu cabelo tem um cachinho mais tortinho, um cachinho mais bonitinho, se eu sou mais gordinha, se eu sou mais... Não importa, tem gente que fica a sua autoimagem fica fazendo um autorreflexo com aquela foto que a pessoa botou lá no Photoshop, linda, maravilhosa, da artista que fica na academia o dia inteiro para poder ter aquele corpo escultural. Não, você é lindo do jeito que você é.
Você é uma criação divina. Aí tem diz assim, eu não acredito em Deus. Tudo bem que você não acredite em Deus, mas você é uma criação de um ser superior. Acredite no cosmos, acredite em Deus, acredite em o que você quiser. Você é lindo porque você foi criado por algo superior que ninguém sabe explicar. Se alguém algum dia me der uma explicação científica sobre o que significa esse ser superior, eu dou o nome de Deus, né? Essa criação superior, você é um ser perfeito. Na minha opinião, qualquer ser é um ser lindo. E nós temos que ver a beleza de cada um como ela é. Então nós temos que aprender a nos amar. Primeiro, ama-te a ti mesmo para depois amar o próximo. Né? Então muitas vezes a gente não tem a gratidão pessoal e a gratidão por estar vivo. Então assim, né? Numa das coisas da listinha da gratidão está estar vivo. Aí vem a gratidão espiritual. Aí assim, o que é espiritual? Significa uma religião que tu tem que frequentar, que tu tem que frequentar o católico, tu tem que frequentar no caso evangélico, tu tem que frequentar a Umbanda, o espiritismo? Não. Significa assim, tu acreditar em algo, né? Nem que seja em você mesmo, uma fé superior. Crer que existe algo superior a ti, né? E tu ter uma conexão com isso. Eu acredito em Deus, eu tenho uma conexão que eu acredito em Deus. E é isso, minha crença, minha fé. Mas todo mundo tem a sua forma de fé, né? Não é que significa religião, que é religare. É diferente de espiritualidade. Hoje em dia as pessoas falam muito de religiões. Só que a palavra religião vem de religare, né? Então é como se o homem precisasse de uma ponte para chegar em Deus e não pudesse conversar diretamente com Deus. Isso não significa que você vá, eu sou evangélico, não vou mais ir no templo. Não, se tu é evangélico, vai lá, é lá que tu te sente bem, é lá que tu vai ter a tua conexão com Deus. Mas entenda que Deus não está na figura do pastor, Deus está onde você está, né? Até porque a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai entender que você faz parte, você é o templo, né? Isso é um dos ensinamentos. Mas é você, a espiritualidade é você com o Criador, com o cosmos, com Deus, com aquilo que seja a essência, né? Não importa no budismo, não importa qual. Agora importa você entender que você precisa acreditar em alguma coisa e ter fé. Então, e ter essa gratidão por ter a possibilidade de estar aqui na Terra. Porque, assim, a gente está aqui, de passagem aqui na Terra, para evoluir e aprender, né? E a possibilidade de estarmos aqui já nos envia a necessidade de sermos gratos por poder aprender todos os dias. E evoluir todos os dias para que a gente seja um ser melhor. Então, isso nos forma gratidão, né? E profissionalmente aquilo que tu trabalha, porque todos nós estamos aqui para produzir algo. O que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam na inércia, não fazendo nada, e acham que não fazer nada é o ideal. Aí eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas falam que tudo que elas querem na vida é ser milionários para não trabalhar mais. E os milionários, na sua grande maioria, se você parar para olhar todas as biografias, todos eles, sem exceção, trabalharam até o fim da sua vida, mesmo sem necessitar. Porque as pessoas, elas necessitam, o trabalho é uma necessidade. Ter dinheiro te dá liberdade. Liberdade de você poder fazer o que você quiser. Com o dinheiro, inclusive filantropia, ajudar as pessoas, fazer o bem, você ter liberdade de poder escolher o que você vai comer, você ter liberdade financeira. Isso é uma coisa muito importante. Liberdade. Agora, digno é o obreiro do seu trabalho, né? Por quê? Porque nós viemos aqui para evoluir e para trabalhar e deixar algo, né? Algo de útil, algo de importante. Se não fosse importante trabalhar, então nós continuaríamos, né, no caso, que nem não precisaríamos fazer nada, tudo nos seríamos dado. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos fazer alguma coisa para termos algo em troca. É uma moeda de retribuição. E o ócio
ou seja, o não fazer nada, é uma das maiores maneiras da pessoa entrar em depressão. Toda pessoa que está desempregada, que está doente por outro motivo e acabou não conseguindo ser produtiva, começa a entrar num estado de melancolia, depressão, porque ela fica muito tempo no ócio, ou seja, sem atividade. Ela fica sem produtividade. E a falta da produtividade causa o ócio, e isso vai deixando a pessoa melancólica. É comprovado que as pessoas que passam por grandes fases de doenças bem graves, que durante essas doenças elas não é que elas trabalham, mas que elas continuam sendo produtivas dentro da medida do possível que elas podem, intelectualmente, sentem-se força, elas continuam fazendo atividade física, elas mantêm a mente e o corpo exercitando e continuam em cognição, elas conseguem vencer a doença muito mais facilmente do que as pessoas que simplesmente entregam-se à doença e ficam no ócio. O ócio não é bom, né? Então, o mais importante é atrair a gratidão, sair da inércia que forma essa preguiça, né? E essa depressão. Mas para tudo isso, para tu conseguir sair desse vazio existencial, encontrar esse caminho, o que tu precisa? Uma coisa que nós falamos no vídeo anterior, até muito, autocontrole. Porque a maioria das vezes o nosso cérebro ele fica dizendo, não faz, não precisa, não, vai lá descansar, não precisa levantar agora, né? Porque ele é preguiçoso, né? E nós muitas vezes nós temos que agir, nós temos que partir para ação, partir para cima, como eu digo. Tem um momento de descansar, mas tem um momento de partir para cima. E o autocontrole exige atenção e esforço, né? Uma das coisas que eu quero que vocês entendam que o cérebro, ele compreende que o autocontrole e a ação, ele forma uma coisa que energeticamente se chama energia mental. Exatamente esse é o nome, energia mental. E a energia mental, principalmente para a produção cognitiva, no aprendizado, é uma das coisas que mais exige glicose no nosso organismo. Isso é comprovado cientificamente. Mais até que esse intenso esforço cognitivo, mais até do que uma corrida. Do que tu fazer uma corrida de esforço físico. Então, suga a glicose. E isso, então, faz o quê? Uma perda de energia física. Então, quando tu faz um esforço cognitivo forte. Então, por isso que a gente precisa ter autocontrole e dizer, não, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou fazer meu trabalho que eu necessito. Tem que ter necessidade de esforço e autocontrole para formar a concentração. Já que é um dos temas que a gente sempre fala aqui sobre a questão de autocontrole, concentração, foco, né? Por quê? Porque senão o nosso cérebro ele fica naquele estágio mais somente fazendo aquilo que ele está acostumado, aquilo que é o estágio que ele não quer entrar naquele estágio do que ele necessita fazer, né? Justamente porque ele sabe que aquilo ali vai sugar energia do organismo, tá? Eu queria fazer uma leitura rapidinha e explicar para vocês assim, ó, que isso são coisas que vêm lá de trás. E assim, a questão do vazio existencial, ele vem de muito tempo. E esse livro aqui, ó, Buda Dançando na Boate, da Paula Abreu, é muito bom. Ele faz leituras dinâmicas que tu pode pegar em qualquer ponto. E aqui diz assim, lute pela sua consciência. Aqui, esse trecho aqui, ele fala muito sobre consciência e sobre a gente poder fazer uma meditação até de 5 minutos. 5 minutos significa tu ficar 5 minutos parado, no meio do nada, não fazendo nada e apenas meditando. Se for de 5 minutos por dia, mas significa assim, tu exercitando tua mente. Já é um exercício da mente. Algo necessário. A mente precisa concentração, foco. E ela dizia assim, milhares de anos atrás os místicos iriam para as cavernas para escapar de muitas distrações que chamamos de realidade. Coisa que hoje nós precisamos fugir
é das inúmeras, né, celular, internet, televisão, correria, tudo. E aí ela, mais adiante ela diz, mas você sente alguma coisa que não está certa dentro de você. Alguma coisa questiona-se isso, se você está vendo o que é mesmo real. Porque muitas vezes o vazio existencial ele vem assim. O que está acontecendo que eu não sei, eu só sinto que está me faltando algo. Algo está acontecendo e eu não estou vendo. Eu sinto que me falta algo, está tudo perfeito. Tá chegando o final do ano, meu ano não foi tão ruim assim, ou foi mais ou menos, mas só o que eu sei é que não tá bom. E às vezes esse sentimento é porque você não decidiu exatamente aquilo que você queria. E aí vai formando esse vazio. Você não decidiu o foco daquilo que você queria, porque você não parou para pensar. Eu coloquei isso no e-mail. Para tudo e te questiona o que você quer para daqui a um ano, para daqui a um mês. Quais são as tuas intenções? Quais são as tuas metas concretas e reais em 90 dias? Tuas metas concretas e reais para daqui a um ano, para daqui a 3 anos? O que você quer nesses 4 pilares? Família, familiar, pessoal, espiritual e profissional. Para que o vazio existencial ele não venha e tome conta de você e você tenha foco. Escreva no papel, tenha metas, foco. E por último, eu queria mostrar para vocês uma coisa, já que a gente está falando que o nosso tema é gratidão. As pessoas falam, escrevam 3 coisas que você é grato. E lembre dela todos os dias. Eu fui um pouquinho além quando eu quis sair da minha depressão. O dia que eu estava muito chorando, o dia que eu decidi que eu ia mudar de vida, eu disse, eu vou escrever 50 coisas pela qual eu sou grata. E eu leio todos os dias as 50 coisas pela qual eu sou grata. Depois que eu decidi tomar essa posição na minha vida e nunca mais esquecer por tudo que eu sou grata, porque a gratidão muda a vida da gente, e botei meu coraçãozinho no meio, muita coisa mudou. Eu tenho postado diariamente, principalmente ali nos stories, as minhas manhãs, e eu tenho conseguido a cada manhã passar um dia de cada vez, porque é um passo cada dia. E pode parecer pouco para muitos, mas para mim faz muita diferença. Todos os dias levantar às 5h30 para mim hoje, porque eu fiz isso por muito tempo. E depois por 3 meses eu passei muito mal, muito mal. Insônia resolveu tomar conta de mim. E aí voltar a ter minha vida de novo, entender o que estava dentro de mim e compreender por que eu estava sentindo esse vazio existencial, o que estava me consumindo e tomar conta do meu eu e compreender quais eram as minhas verdadeiras metas e decidir exatamente o que eu queria para diante disso ter um foco direcionado. Isso mudou completamente a minha vida. Isso está transformando a minha família, porque o meu filho, ele é aqui em casa nós somos um espelho, não adianta eu não estar bem. Apesar de por uma vida a gente vem trazendo na caminhada, e como eu digo, quando eu desabafei, eu disse o que aconteceu, que ele conseguiu as coisas, tanto que ontem ele chegou dizendo que tirou a melhor nota da turma de história, que era a matéria que ele mais tinha ido mal, porque ele não gosta de história, com um sorriso de orelha a orelha, dizendo para mim que ele vai passar. E ele disse, mãe, eu tirei a melhor nota da turma. Isso significa esforço e dedicação e todo um trabalho. Ele, para mim, significa que não foi porque eu fiquei doente por um período que não valeu o esforço de uma vida, ensinando como os métodos dele aprender. Ele aprendeu a aprender. Acho que quando a gente ensina os filhos a aprender, a gente ensina as ferramentas para eles conseguirem seguir sozinhos. Então, isso é tudo. Eu só tenho a agradecer a vocês e a cada um, porque vocês estão na trajetória comigo todos os dias. E por mais que possa não parecer, cada mensagem de carinho que eu recebo é muito importante. Um grande beijo e até amanhã.